Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Referenciar, esse podcast patrocinado pela Extend Comunicação, feito para membros do BNI, onde conversamos sobre o negócio um do outro, trocamos referências, ideias e conversamos com o BNI, a ferramenta do network. O network profissional é muito importante para qualquer empresário e querer ter sucesso na sua carreira. Nesse episódio, tenho o imenso prazer de convidar uma grande amiga, não só membro do BNI Alegria, a qual eu participo, mas uma grande amiga que, inclusive, estamos já fazendo um projeto juntos, que vamos conversar daqui a pouquinho. Mas hoje tenho o imenso prazer de convidar Luísa Mota. Olá, prazer. Estou muito feliz de participar do podcast. Meu nome é Luísa Mota e sou especialista em redes sociais. É isso aí, pessoal. Então, Luísa, queria que você contasse um pouquinho, para poder as pessoas conhecerem um pouco mais, né, sobre as mídias digitais. Nós sabemos que hoje todo mundo entende que o Instagram, as redes sociais por um todo, são muito importantes para a divulgação. Mas temos muitas pessoas também que não entenderam a fundo o quão é importante, qual a aplicabilidade de ter um bom Instagram. Será que o Instagram é só vitrine? Será que ele tem como vender também? Sei que para algumas pessoas pode parecer óbvio essa pergunta, mas conte um pouquinho para a audiência, outros membros do BNI que estão assistindo esse podcast, qual a importância de ter uma ótima rede social. Eu costumo dizer que uma presença no digital é como se fosse uma extensão do seu negócio ou de marca pessoal. Então, te auxilia muito a construção de visibilidade, autoridade, não só como marca, como pessoa, mas também para trazer benefícios para o seu negócio, atrair mais leads qualificados, converter em vendas também, prestação de serviço. Então, eu sou uma grande defensora assim, das redes sociais. Eu acho que as pessoas estão consumindo cada vez mais redes sociais. O Brasil é o terceiro país que mais consome rede social no mundo. Então, se você não está presente nas redes sociais, você está perdendo visibilidade para o seu negócio, que é muito importante, né? Perfeito, Luísa. Assim, realmente a rede social é muito importante, né? Muitos clientes contratam a Extend com produção de vídeos, ela acaba também tendo essa visão e esse objetivo de estar nutrindo a rede social. Tem um produto até que a gente vende muito aqui na empresa, que é destaques personalizados. Nós sabemos que o destaque é como se fosse o primeiro local, né, que a pessoa acaba clicando muitas vezes quando vai conhecer um perfil, que ela já consegue entender um pouco melhor daquela empresa. Não só olhar a bio, mas olhar o feed, mas também tem esses destaques, que nós temos alguns pacotes que oferecemos esse destaque personalizado, de acordo com como o cliente pede. E vamos lá, uma dica, né? Já ensinar o pessoal aqui, os membros, como podem ter uma rede social mais bacana. A gente sabe que algumas pessoas fazem ainda por conta própria, mas nada melhor que ter um profissional preparado, especialista na área. Mas vamos lá, Luísa, qual seria uma dica fundamental que você acha que a pessoa tem que pensar para ter uma boa rede social? Seria a bio? Seria ter um destaque? Seria ter um feed melhor? Sei que tudo isso anda lado a lado, mas qual seria o primeiro passo que você indicaria para uma pessoa ter uma rede social um pouco melhor? Sim. Aqui na Mota Agência, a gente é um pouco de psicólogo, assim, dos clientes. Então, a gente faz quase que uma anamnese para entender as reais necessidades e como esse cliente pode se destacar nas redes sociais. Eu diria, assim, que uma boa foto de bio, que assim, destaque, assim, a imagem pessoal da pessoa, ou então, se é uma empresa, uma boa logo também, uma boa paleta de cores que identifique essa empresa, uma biografia que seja assim, porque uma biografia no Instagram tem que ser algo assim de fácil leitura, não pode ter muito texto, né? Mas que leve o cliente de um ponto A para um ponto B. As pessoas querem saber o que você agrega de valor ou serviço ou como empresa na vida do outro, né? Então, uma chamada para ação também é muito importante. Destaques bem específicos, como algo que conte a sua história pessoal, ou serviços que você presta, ou bastidores, ou do seu dia a dia para gerar conexão. E também entrar com um planejamento estratégico ali, com um bom layout, posts que gerem um engajamento bom, um bom número de curtidas e compartilhamentos. Acho que acaba sendo um pacote completo, né? Legal, Luiz. É importante trazer esse conhecimento, né? Acho que o Pode Referenciar também está aqui para isso. Network não só no presencial, mas também no digital, poder entregar um pouco de conhecimento para outros membros do BNI, até porque nós participamos da esfera de marketing, que vai ajudar a muitos membros também, até com o nosso know-how, bate-papo, o Open Network que nós realizamos com as pessoas. Mas agora vamos trazer um pouquinho do BNI.
Conta pra gente, como é que você conheceu o BNI? Acredito que foi no Rock in Rio, na verdade, foi uma grande amiga da minha irmã, que faz parte do BNI. A gente estava, assim, entre um intervalo de show, e aí a gente começou a conversar sobre o lado profissional, enfim, e ela falou sobre um grupo de empresários que ela participava. E aí, enfim, me despertou um grande interesse e eu fui como convidada. E aí eu vi o quanto o BNI era especial, as pessoas se reuniam e quanto gerava referências. E não só referências, mas parcerias também. Legal. Mas vamos lá, você conheceu o BNI pelo BNI Alegria que você participa ou você conheceu por um outro BNI e acabou entrando depois no BNI Alegria? Como é que funcionou isso? Não, eu fui como convidada no BNI Alegria e aí eu cheguei aí 2 vezes, assim, como convidada. Gostei muito, muito, muito e já entrei com o meu processo para participar. É legal conhecer um pouquinho dessa história, né? As pessoas chegam de maneiras diferentes até o BNI. O meu caso foi o Valdemir, até abraço do Valdemir aí. Já era meu cliente e aí viu o potencial, essa visão de network, que na verdade desde o início, né? Até na minha outra empresa que eu tenho, que já tem 11 anos de carreira no mercado, o network foi essencial. E por isso também a ideia desse podcast, que é fortalecer a visão e a importância do networking. E o BNI é isso, né? Trazer esse network para a nossa vida e dentro de metodologia que ele entrega que realmente funciona, né? A gente está lá toda semana entregando papel, tantas referências, o PNF, conversando. Então é muito legal. E se você pudesse contar uma experiência que te marcou dentro do BNI, o que você poderia contar dos outros membros que estão assistindo esse episódio? Eu acho que as pessoas foram muito receptivas, mas eu confesso que a esfera de marketing, assim, a gente se uniu de uma forma que eu não esperava. Porque geralmente as pessoas no mundo do marketing, elas têm um perfil um pouco mais agressivo e tá num ambiente, assim, tão saudável e que a gente pode fazer parcerias e agregar valor no serviço dos nossos clientes, eu acho que não tem preço. Não, muito bom. Bom, acho que deu para entender, mas nós somos do mesmo BNI, né? BNI Alegria. Eu, Luísa, Gabriel, tem alguns outros membros também. Porém, eu, Luísa e o Gabriel estamos, né? Eu, Luísa aqui, e o Gabriel estamos fazendo um Power Team, né? Que já está tracionando um projeto que está em andamento. Gabriel também vai ter um episódio com a gente aqui no Pode Referenciar em breve. Já fica aqui o convite para você acompanhar. Então é isso, nessa reunião de especialistas, cada um na sua área, traz muita força, porque você tem o melhor de cada um em sua especialidade, somando forças para o único propósito. E vai vir novidades por aí, né? A esfera de marketing promete muito. É uma esfera que não tinha quando a gente entrou, né? Eu e o Luiz, a gente entrou próximo, quase no mesmo período. Então, e o Gabriel também, que é um pouco mais velho do que a gente dentro do BNI, também não teve tanta diferença de tempo da gente. Então, acabou que foi uma esfera que foi surgindo nova dentro do BNI Alegria. E a gente tem esse prazer. E aí, Luísa, contando um pouquinho de case de sucesso. Fala pra mim um case de um cliente, você falou, cara, esse cara aqui... arrebentamos juntos, foi muito bacana. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem não só a qualidade que você falou aqui, né? Essas partes que são muito importantes, de estratégia para dentro do Instagram e a importância, mas também um case vivo. Conta pra gente aí uma história bacana. Então, uma curiosidade, assim, é que eu sou formada em design de mídia digital, só que no período da faculdade eu fiz uma iniciação científica e tecnológica junto com o departamento de psicologia. Então, acabou que eu fui tendo um conhecimento nessa área, né? Fui gostando desse nicho. Posteriormente a isso, também trabalhei numa agência de marketing, onde 80% dos clientes eram da área médica. Só que eu ficava muito na parte do design e não na parte estratégica. E o meu desejo sempre foi ir para a parte estratégica, né? E eu diria que o meu grande case de sucesso é que acaba tendo um pouco desse background, né? Foi o psicólogo Thales Ferro, tá? Que ele é especialista em burnout para médicos. E a gente bateu um vídeo tendo 10 milhões de visualizações. Caraca, e ele já tá com 22 mil seguidores. Então, assim, ele é especialista nessa área médica, né? E ele tá construindo bastante autoridade e visibilidade. E tá sendo muito legal trabalhar com ele. Eu sempre comento, né, que a gestão da rede social com os vídeos, elas caminham lado a lado. É isso.
Um ajudando o outro, né? A parte da gestão com estratégia, né? Também com algumas produções de vídeos, produções de posts, carrosséis que vão entregar um conteúdo, mas o vídeo também traz essa força de alavancar, de ter uma chance de ser viralizado, né? Como foi o caso, 10 milhões é muita coisa, né? Foi expressiva a quantidade de seguidores que esse seu cliente ele pôde aumentar. Então, uma parceria que é para sempre, né? E aí, algumas pessoas às vezes perguntam para mim, poxa, Harris, eu queria investir no meu marketing, o que eu faço? Aí eu pergunto, o que você tem feito hoje? Eu sou, cara, faço por conta própria. Eu falo, pô, infelizmente você precisa de tudo. Você precisa de alguém para poder cuidar da rede social, você precisa produzir bons vídeos, boas fotos, né? Você tem já uma LP, você está prospectando, tá nesse marketing ainda ou tá só realmente nas redes sociais? Por onde seu cliente vem? Ele vem realmente pelo Instagram? Tem um outro canal de aquisição? Como é que funciona? Então, quando a pessoa às vezes sai de uma estaca zero, é muito importante ter esse aglomerado de serviços, né? Ter alguém profissional para fazer as fotos, os vídeos, as artes, a gestão. Então, acaba que o nosso trabalho, até por isso que a gente está na mesma esfera, né? Sim. É muito complementar um ao outro. E aí, Luísa, eu queria agora trazer um pouquinho sobre você, né? Sobre a pessoa, né, Luísa Mota. O que você acha do networking? Qual a importância do networking profissional na sua vida? O networking, ele é fundamental, assim. Quando você faz uma reunião com um cliente, às vezes, e você está fazendo um determinado trabalho de rede social, e aí você tem uma pessoa da sua rede de contatos que esse cliente está precisando de um site, de um podcast ou algo do tipo, é fundamental, porque você consegue fazer esse link. Não, olha, eu tenho essa pessoa para você, são especialistas, eu sei que eles vão entregar bem, que eles são muito bons no que eles fazem e ganha mais, assim, autoridade no seu serviço, porque você está construindo bons parceiros, né? E eu tenho certeza, assim, que é uma relação de mão dupla. Não só eu vou estar referenciando esse meu parceiro, mas ele também vai estar me referenciando. Então, isso é fundamental. Como eu falei, o cliente muitas vezes não vai precisar de um serviço pontual, e sim um serviço que é um aglomerado, né, de estratégias e de produções simultâneas para poder dar certo. Então, uma engrenagem, que tem as suas forças, tem seus pontos de forças, né? O vídeo comunica de um jeito, a foto de outro, do carrossel de outro, ter uma estratégia por trás de outra. Então, você trabalhar com parceiros que você já conheça, tenha confiança no trabalho, é muito bom, porque se se juntar com um parceiro bom, que nem é o nosso caso, né, junto com o Gabriel, que a gente está até querendo Power Team, o trabalho flui melhor. E quem ganha muito é o quê? O cliente. E se o cliente ganha muito, a gente ganha junto. Então, é um ciclo virtuoso, né? Que no final todo mundo ganha. Então, isso é muito importante também lembrar. Quando a gente passa um orçamento para qualquer cliente, a gente do marketing, o foco principal é o quê? Que ele ganha muito dinheiro. Se o cliente ganha muito dinheiro, a gente ganha muito dinheiro, né? Sim. Um outro tabu que eu queria trazer aqui, Luísa, eu comecei falando sobre a parte do que é importante numa rede social, e eu lembrei que algumas pessoas também ficam naquela, poxa, tem que postar todo dia? Pô, mas isso aqui eu posto no story, eu posto no feed. E aí, tenta explicar um pouquinho para essa galera, né? Qual a importância de ter um story ativo, o que deve ser no story e o que deve ser no feed. Então, o que acontece hoje em dia? Os clientes que eles me procuram de uma maneira geral, eles não têm uma constância no digital. Então, a gente trabalha muito para fazer um planejamento, uma curadoria de conteúdos que funcionem não só de pessoas que estão dando certo nas redes sociais, mas concorrentes também. Faz essa análise e faz isso de forma personalizada. Então, cada cliente vai ter uma abordagem diferente. Então, assim, por exemplo, no feed, vai ter post que segue uma linha editorial, né? Então, vai ter post de autoridade, vai ter post mais informativo, e aí depende dos tipos de formato, tá? E, geralmente, os stories é como se fosse um acompanhamento da sua rotina de trabalho. Então, ele tem que ser um pouco mais leve e amigável para você se aproximar das pessoas, né? Tem muita gente que fala que o Reels entrega, o Reels amplia, o carrossel educa e o story é o que vende, né? É na story que muitas vezes até um link de compra, alguma promoção, não vai muitas vezes para o feed, sim no story. É aquela pessoa que te acompanha dia a dia. E essa audiência ela é criada a partir de stories também. Não adianta só postar no feed, né? E você não postar mais seu dia a dia, porque acaba que você não consegue criar uma conexão com aquela audiência. Um outro ponto, né? A gente vai trazendo os pontos que as pessoas perguntam, né? Que é a dúvida da galera e tal. Até porque, às vezes, as pessoas
entendem a importância do marketing, mas não entendem como funciona na prática, né? Como ela pode ser beneficiada tendo uma equipe de marketing. E aí, uma pergunta que eu lembrei também aqui, quantos posts? Tem que postar todo dia? Como é que funciona isso? Vou te falar, depende do perfil, depende do objetivo do cliente. Não tem uma quantidade que eu possa falar assim, cinco para você, 5 para mim. Não tem. Tem que fazer uma análise do que vai funcionar para cada um. Esse é um ponto importante. É o que eu falei desde o início. O foco é fazer o cliente ganhar dinheiro. Não adianta também a gente vender uma coisa para o cliente que a gente sabe que não vai dar certo. Um caso que eu posso trazer, um outro membro do BNI Alegria conversou comigo. Redes, queria fazer podcast. Falei, poxa, beleza, legal. Qual a ideia? Você já tem alguma ideia, né, concebida? Você já pensou em alguma coisa? É um projeto do zero? Você quer ajuda para poder criar? Não, cara, a ideia é essa. Vai ser eu junto com o meu outro sócio. A gente vai conversar, vai trazer alguns convidados. Falei, beleza. Poxa, e os cortes? Cara, eu quero 8 cortes. Eu falei, você quer 8 cortes? Ele falou, é. Eu falei, você posta conteúdo todo dia? Aí ele, não. Eu falei, olha, eu acho que 8 cortes é muita coisa para você. Não tem por que você ter um pacote comigo que tem 8 cortes, porque senão seu perfil vai se tornar um perfil de podcast. Sim. E não um perfil com os seus conteúdos. O corte do podcast ele é muito bom. Ele muitas vezes acaba até viralizando bastante. Ele é um post que você pode chamar em collab a pessoa que está convidada, né, no seu episódio, naquele podcast ali, que está sendo gravado. Mas se você postar 8, você acaba saturando. Então, uma coisa que ele queria comprar, eu falei, olha, melhor não. Isso aqui realmente, no perfil que você está tendo hoje, não é tão legal, porque senão você vai acabar desviando um pouco o seu caminho. Então, às vezes, o cliente até quer uma coisa que a gente vende, mas a gente tem que ter essa sabedoria, a expertise de falar, olha, isso aqui para você não é legal. Ó, isso para você é bacana. Ó, você pediu um orçamento disso, mas eu acho que para o seu perfil, a sua empresa, o que você prospecta, o teu tipo de cliente, melhor você vir por esse caminho. Então, é esse guia, né? As pessoas hoje, elas querem uma empresa que vai resolver os problemas para ela, e não vender qualquer coisa que não vai dar resultado. Sim. Então, eu sempre comento isso, né? A equipe de marketing é uma das principais, né? Que querem fazer dar certo o cliente. Eu gosto até de alinhar isso também um pouco com o cliente, porque eu vejo algumas pessoas até postando, até no TikTok mesmo. Ah, não, o ideal é postar 7 vídeos por dia, 5 vídeos por dia. Isso é. Beleza, a primeira semana... Pode até fazer, mas isso vai ser sustentável depois? É igual a academia, por exemplo. A pessoa quer ir, sei lá, 20 minutos todo dia, beleza, sustentável. Aí ela vai me colocar uma meta assim, não, vou 1h30 todo dia. Beleza, mas faz parte da sua realidade? Isso é sustentável a longo prazo? Eu acho que assim, se 1h30 é sustentável a seu longo prazo... Beleza, mantenha a sua meta. Mas se não você tem que rever. Eu já vi clientes que têm dois tipos de estratégias bem diferentes uma da outra. Um que posta muito, e aí realmente tem um público que tem uma audiência maior, então conversa com o que ele precisa. E tem um outro que é muito mais para vendas. Então o Instagram ele não tem tanta postagem, porém tem muito tráfego em cima. Então funciona também. Tá, é isso que eu falo, é entender o cliente, quem é o perfil, quem é o cliente, como é que vende, por onde vem a aquisição. É no Instagram? Não é? Você tem audiência, está começando a criar, não tem nada. Como é que funciona? Então, a gente vai sempre moldando, né, essa parte de qual estratégia usar, dependendo de cada cliente que vem para a gente, pensando justamente na eficiência e eficácia da campanha e da estratégia de marketing dele. Realmente, é muito importante. E é isso, Luiz. Agora vamos falar do BNI Alegria, né? Que é a nossa casa, né? A BNI a gente sabe que é uma rede absurda, até mesmo internacional. Porém, vamos falar da nossa casa, né? Que é o BNI Alegria. Servidor, agora da nova gestão, coordenadora de mídia. Olha que coisa, né? Botar social media para ser coordenadora de mídia. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que está sendo para você. Né? Vejo que agora você está fazendo as fotos de todo mundo ali, está fazendo story, conteúdo. Conta um pouquinho mais sobre essa função dentro do BNI. Eu tô amando essa experiência, assim, é uma grande oportunidade mesmo. Acho que pegar essa gestão de rede social tem tudo a ver comigo, porque tá a ver com a minha especialização, né? Então, eu faço a parte das fotos lá, os vídeos também, tô com um cronograma de postagem. Então, o objetivo é ser uma extensão, né? Porque se a gente tem um grupo tão
poderoso, com mais de 65 empresários ali reunidos para fazer negócio, e a gente não divulga isso no digital, não mostra essa potência, é perder visibilidade, autoridade no mercado. Então, está sendo muito bom mesmo. O próprio Beni, ele fala, né? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade. É um Exatamente. processo, né? Então, eu brinco, né? Beni, basta não inventar. O método tá ali, seguir o método vai dar certo. Sendo um bom profissional, né? E seguir o método, com toda certeza, vai dar certo. Agora, Luísa, vamos comentar sobre uma força muito grande que o Beni tem, que chama esfera. Nada melhor do que reunir membros, né? Para se reunirem se eles têm o mesmo cliente. Exemplo, eu faço vídeo. Você faz a gestão da rede social, que vai englobar a postagem desses vídeos, a criação da cópia desses vídeos, né? Ou a estratégia junto com esses vídeos. Tem o Gabriel também, onde os vídeos muitas vezes vão estar no site, no vídeo institucional, ou um vídeo de vendas numa LP, de lançamentos, conversão, de carrinho aberto, enfim, infinitas possibilidades, né? E juntos criamos um Power Team, que é a esfera, né? Bombada, né? Ali, iniciando um projeto. E iniciamos o projeto O Norte, que é uma coisa bem legal, bem diferente do que tem no mercado e que eu, particularmente, acho que vai ajudar muitos membros do Beni, e não só membros do Beni, como muitos empresários. Luísa, conta um pouquinho sobre o Projeto Norte, mas eu vou complementar algumas coisas e tem um episódio do Gabriel que ele vai complementar também mais algumas coisas sobre esse projeto. Conta um pouquinho sobre o que é o Projeto Norte, como ele pode ajudar esses empresários. Eu acho que assim, o marketing, por muitas vezes, ele é desvalorizado e banalizado. Porque também tem muita gente que divulga informações fakes ou que não são válidas e acabam, assim, prejudicando o nosso trabalho. Então, assim, se juntar nesse modelo de Power Team, tendo você para fazer vídeos com alta qualidade, que ajuda também muito no engajamento, no compartilhamento desses vídeos. O Gabriel puxando até a questão dos stories, porque as pessoas acabam comprando muito através dos stories, você precisa botar um link para direcionar para um site, então precisa de um site bem estruturado, né? Então, assim, ter esse Power Team unido fortalece o nosso negócio. Então, é por isso que a gente também está fazendo o nosso projeto O Norte, né? Para a gente estar explicando mais sobre esses serviços que a gente presta, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas que são fundamentais hoje em dia. E eu acho que é um pouco disso, assim. Eu não sei se eu dou muito spoiler ou como é que funciona aqui, gente. Não, essa é só uma introdução, vou falar um pouquinho aqui também. Gabriel vai falar um pouquinho, mas o projeto em breve vai estar no ar. As pessoas vão poder, melhor do que escutar, mas sim ver na prática o projeto acontecendo. Então, ajudar esse empresário a entender, né, como as estratégias online também conseguem ajudar muito, né, esse empresário que tem como atender muito mais clientes, mas acabam não prospectando online. Tem estratégias maravilhosas no offline, de indicação, de programa de pontos, de recompensas, porém ele não tem essa atração, essa estratégia de captação online, onde o marketing também pode ajudar muito. Então é isso. Além dessa parte, também tem os lançamentos que iremos iniciar, né? Lançamentos de infoprodutores e profissionais liberais que têm um know-how absurdo, com gravações excepcionais e lançamentos tanto 7 em 1, né? Fazer um baita lançamento, mas também lançamentos perpétuos que a pessoa pode ir trabalhando ao longo do tempo. Isso tudo vocês vão ver ao longo do Projeto Norte, que vai ser colocado em prática no futuro bem próximo, já está muito bem estruturado, está caminhando muito bem e aguarda muito. Bom, para poder encerrar aqui, né, Luísa, sei que a gente poderia fazer vários episódios falando sobre marketing digital, é um assunto que tem muitos conteúdos a serem comentados, por isso mesmo a ideia do Projeto Norte, mas agora chegou esse momento. Em 21 segundos, quero que você faça uma apresentação semanal para a câmera, com pedido de referência também. Se você passar de 25, você é o timekeeper que vai precisar cortar, falando obrigado. Meu Deus, que tenso. Ai, aqui meu assim, Deus. é na surpresa, é do nada, Neida. Ó, vou marcar aqui agora, deixa eu abrir meu cronômetro, para que você possa fazer a sua apresentação semanal. Bom, cronômetro aberto aqui, olhando para a câmera, sua câmera aqui. Atenção, 3, 2, 1, valendo.
Meu nome é Luísa Mota, eu sou especialista em redes sociais, sou da Mota Agência de Marketing. O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. E se você não tem presença no digital, você está perdendo visibilidade para o seu negócio. Meus cases de sucesso são profissionais liberais, principalmente psicólogos, e eu peço como referência pessoas que queiram construir a sua presença no digital. Olha, foi certo. Treinou essa apresentação, né? Não estourou em nenhum momento. Bom, Luísa, muito prazer, né, em ter você aqui nesse episódio do Pode Referenciar. Eu acho que a estratégia é essa, é trazer para os membros, né, essa importância do networking. Se tem uma pessoa que está no BNI, ele já entende muito networking. Mas aqui é como se fosse um a um. Falei um pouco sobre o meu trabalho, você falou um pouco sobre o seu. E esse um a um, né, em formato de podcast, pode chegar a muitas outras pessoas para que elas possam conhecer os trabalhos, né, e entender cada vez mais a importância do marketing. Então, obrigado pela sua presença. Obrigada a você por estar me recebendo. Foi uma oportunidade, assim, maravilhosa. E é isso, vamos que a gente tem o nosso projeto aí. Com certeza. É isso, Luísa. Obrigado pela sua participação. Prazer imenso ter você aqui. Possamos também fazer outros episódios, no futuro bem próximo. E se você assistiu esse episódio até o final, obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal, comente aqui qual é o seu BNI, qual grupo você participa, e também pode sugerir convidados, ou até você mesmo sugerir sua participação aqui, não tem problema algum. E é isso, eu quero conhecer pessoas, mostrar para outros membros, e não só membros, mas também empresários, o como o BNI é muito importante, o network profissional é uma ferramenta única de negócio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui agora. Também tem o nosso Spotify, caso você queira ouvir esse podcast enquanto estiver dirigindo. E até o próximo episódio. Valeu!